Muito bem, alunos, sejam bem-vindos. Vamos então iniciar nossa aula de Educação Física? Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora chamo vocês para fazer a leitura do objeto de conhecimento dessa aula. Aula de número 7, objeto de conhecimento, ginástica de condicionamento físico e conhecimentos sobre o corpo. Detalhamento, diferença entre atividade física e exercício físico. Muito bem, então vamos abordar, explorar um pouco mais sobre esse assunto durante a nossa aula. Então vamos iniciar. Muito bem, então para iniciar essa aula eu já lanço aqui uma perguntinha para vocês. Vocês acham que existe diferença entre atividade física ou exercício físico? Parece tudo a mesma coisa, não é mesmo? Será que tem alguma diferença ou é tudo igual? Bom, eu já adianto para vocês nessa aula que a gente vai ver que existem diferenças sim entre essas terminologias, né? Atividade física quer dizer uma coisa, exercício físico quer dizer outra. E vocês vão entender os detalhes, as características que compõem cada uma dessas nomenclaturas, mas eu também já adianto para vocês que existe uma coisa que liga esses dois termos, que é o movimento corporal. Vamos entender o que é o movimento corporal, então? É uma ação física realizada pelo corpo humano que envolve o deslocamento ou a mudança de posição de uma ou mais partes do corpo. É uma forma de expressão e comunicação que permite ao indivíduo interagir com o ambiente ao seu redor e realizar atividades diárias. Então, a gente entende que o movimento corporal é toda a ação, todo o movimento que o nosso corpo é capaz de produzir. Então, eu gesticulando aqui, eu estou movimentando meu corpo. Se eu caminho, se eu estou aqui fazendo minha caminhada, eu estou movimentando meu corpo. Quando eu sento, levanto de uma cadeira, eu também estou produzindo movimento corporal. E o movimento corporal, ele faz parte aqui dessas duas nomenclaturas. Vocês vão entender justamente o porquê que faz parte da atividade física e do exercício físico. Ainda falando sobre o movimento corporal, a gente vai ver que ele tem duas ramificações, dois tipos, digamos assim. Então, os tipos de movimento corporal, nós vamos ver aqui que existe o tipo voluntário e tem também o involuntário, tá certo? Quando que esse movimento corporal ele é voluntário? Quando eu consigo controlar de maneira consciente os comandos que eu quero exercer. Por exemplo, eu quero correr. Então, eu intenciono fazer essa ação, eu intenciono produzir esse movimento, portanto, eu corro. Se eu quero, por exemplo, levantar, pegar um copo e levar esse copo até a minha boca para eu tomar água, é um movimento que eu estou intencionando fazer de maneira consciente. O movimento involuntário, ele já independe da nossa vontade. Então, eu não preciso raciocinar, eu não preciso pensar sobre isso para que essa ação aconteça. Por exemplo, o movimento do nosso coração, quando está bombeando sangue ali para o nosso corpo, eu não preciso pensar, agora eu quero que o meu coração bombeie sangue. Não, isso independe do meu pensamento, independe da minha intenção. É um movimento do nosso corpo que está acontecendo de maneira espontânea, sem que de fato eu intencione fazer aquilo. Portanto, ocorre de forma automática, sem a necessidade de controle consciente. Então, aqui a gente já conseguiu entender que movimento corporal é todo movimento que meu corpo é capaz de produzir, E esse movimento ele pode acontecer de maneira voluntária, que é quando eu penso na ação e realizo essa ação, ou seja, eu tenho intenção de fazer aquilo, ou involuntária, que independe do meu pensamento, independe da minha vontade. Ele ocorre de maneira automática e espontânea, como foi esse exemplo aí que eu citei para vocês do bombear do nosso coração, do bombear de sangue do nosso coração, ok? Então, o movimento corporal, vocês vão entender que ele está inserido naqueles dois termos que eu falei para vocês no início da nossa aula, atividade física e exercício físico. Vamos conhecer agora a definição da atividade física. O que isso significa? Vamos ver. A atividade física,
é definida como todo movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia. Então, o que eu posso entender como atividade física? Qualquer movimento que meu corpo faça que gere um gasto de energia, eu estou falando de atividade física. Ah, professora, então, por exemplo, se eu for limpar a minha casa, eu estou fazendo uma atividade física? Sim, você está fazendo uma atividade física. Por quê? O ato de você estar limpando a sua casa está movimentando o seu corpo e o seu corpo, ele é capaz, né, de produzir energia, de gastar essa energia através dessa ação. E aqui eu já trago alguns exemplos para vocês do que é atividade física. Então, observem aqui nessas imagens que eu trouxe aqui para vocês, né, que, por exemplo, o ato de caminhar é uma atividade física, né? É uma ação que seu corpo está fazendo, né, que está produzindo um gasto energético. Imagina, você está deitadinho ali, dormindo. O seu corpo ele tem um gasto energético bem baixinho, que é justamente só para manter ali os seus níveis vitais, né, ok ali, para deixar, obviamente, nós vivos, né? Quando você levanta da cama, você já está produzindo uma ação. E aí você sai daquele estado basal, né, daquele gasto energético bem baixinho, e você começa a gastar uma energia um pouco maior. Por quê? Porque você vai começar a produzir ações. Essas ações, como eu exemplifiquei nessa imagem lá da pontinha, que é a caminhada. Então, quando você está caminhando, você vai ali no mercadinho da esquina da sua casa, comprar ali o seu almoço. Você está fazendo uma atividade física. Se você precisa subir escadas ali para chegar na sua casa, você também está fazendo uma atividade física. O exemplo que eu dei ali de varrer a casa, de limpar a casa, fazer os serviços domésticos também é uma atividade física, assim como o brincar, né, quando você está jogando bola ali com os seus filhos, com seus sobrinhos, com seus amigos, você também está fazendo uma atividade física. Por quê? De novo, a atividade física é qualquer movimento que meu corpo pode fazer que vai gerar um gasto energético, ok? Muito bem. Então, entendidos aqui que a atividade física ela está ligada a essa questão, né, de qualquer movimento corporal. Então, a gente já entende que o movimento corporal está inserido também dentro da atividade física. E por que é importante a gente fazer atividade física? A gente colocar o nosso corpo para produzir, ou melhor, para gastar essa energia através dessas atividades do nosso cotidiano. Por quê? Porque quando a gente gasta energia, a gente queima, né, digamos ali, combustível que geralmente está armazenado no nosso corpo como forma de gordura, como forma de glicose. Então, quando a gente vai movimentando o nosso corpo, é que nem um carro, né? Quando você coloca o carro para funcionar, ele precisa queimar ali o combustível para poder ele andar, né? Para poder ele sair daquela inércia. Então, o nosso corpo funciona da mesma forma. O nosso corpo ele tem combustível para queimar, que geralmente está armazenado em gordura ou em glicose. E aí, quando a gente faz algum tipo de movimentação, quer seja ela uma movimentação pequena ou maior, vai ter um gasto de energia ali, ou seja, nosso corpo ele vai estar demandando mais oxigênio, o oxigênio vai entrar em contato com essas substâncias para queimar, digamos assim, esse combustível. E isso vai trazendo impactos positivos para a nossa saúde, né? Vai trazendo uma sensação de bem-estar. Imagina só, você olha para aquela imagem ali da ponta, né, da criança brincando, você vê que eles estão se divertindo. Então, isso está trazendo essa sensação de bem-estar para quem pratica essas brincadeiras, né? Então, quando você vai limpar a sua casa, você precisa ter o mínimo de saúde para exercer essa função. Então, quanto mais você movimenta o seu corpo, mais ele fica preparado para exercer essas atividades do nosso cotidiano, ok? Entendidos, então, o que é atividade física? Recapitulando, atividade física é todo movimento que meu corpo é capaz de produzir que pode gastar energia, tá certo? Muito bem. Agora a gente vai partir para outra definição, que é sobre o exercício físico. Bom, então, exercício físico já é uma atividade física que tem um planejamento e uma estruturação, ou seja, ela não é feita de maneira espontânea, mas organizada com um plano definido.
né? É também uma atividade repetitiva que vai envolver movimentos que são repetidos várias vezes. Então, eu consigo definir que que o exercício físico ele faz parte da atividade física, ou seja, ele é uma atividade física, porque lembrem que o conceito de atividade física é qualquer movimento que meu corpo produz, faz, que gasta energia. Então, o exercício físico ele é um movimento, né? Que vai gastar energia. Só que a diferença é que é um movimento que tem um planejamento, que tem uma estrutura, que é feito várias vezes ali durante a semana, né? E tem um objetivo específico, como vocês vão observar aí na cartela, de melhorar, por exemplo, capacidades físicas como força, equilíbrio, aptidão cardiorrespiratória. Também tem uma intensidade e duração que são definidas para atender às condições físicas do indivíduo. Então, enquanto a atividade física é qualquer ação que o nosso corpo faz que gasta energia, o exercício físico ele é uma atividade física estruturada, planejada, que tem um objetivo, né? E que atende ali às necessidades, às capacidades e às condições físicas daquele indivíduo. Como exemplo, eu trago aqui para vocês a corrida, né? Vocês observam aí na imagem a corrida, né? Que pode ser considerada um exercício físico. Professora, mas se o caminhar, né, e o correr que a senhora citou lá na atividade física, ela faz parte também do exercício físico? Sim, porque imagina só, se eu quero desenvolver, né, melhorar a minha capacidade cardiorrespiratória, como é que eu faço isso? Através de exercícios aeróbicos, né? E um exercício aeróbico é a corrida ou a caminhada. E para eu melhorar essa minha capacidade física, né, essa aptidão cardiorrespiratória, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um treinamento, né, semanal, e esse treinamento ele vai ali aumentando a sua intensidade conforme a minha aptidão física vai melhorando. Né? Então, tudo isso é adaptado, tudo isso é planejado, estruturado. Então, o exercício físico ele traz essa característica. Como exemplo também de uma atividade aeróbica, eu estou mostrando aqui para vocês nessa imagem que está trazendo esse step aqui que vocês estão observando, né? Que traz também uma atividade muito intensa e que melhora essas capacidades, né? Que consiste aí em ficar subindo e descendo desse step, utilizando o próprio peso corporal ali como uma força contra a resistência, né? Temos o exemplo também do Pilates, que vocês observam aí que vai trabalhar, por exemplo, a flexibilidade, pode não parecer, mas trabalha muito a força e a resistência muscular, né? Que são aí habilidades, capacidades físicas que são muito desenvolvidas durante uma sessão de Pilates. E temos ali também a questão da musculação, que vai desenvolver os nossos músculos, que são tão importantes para a nossa saúde, né? Então, pessoas que têm os músculos fortalecidos, ela tem uma saúde muito mais melhorada, porque imagina, o músculo, ele reverte o nosso corpo todo, em toda parte do nosso corpo tem músculo. Para manter a nossa postura, os nossos músculos precisam estar fortalecidos. Quando a gente vai chegando ali na terceira idade, né, quando vai chegando ali mais perto da idade de ser uma pessoa mais idosa, geralmente os idosos eles acabam sofrendo muitas quedas, né, e consequentemente fraturando seus ossos. Por quê? Porque geralmente os músculos da pessoa que não se exercita, né, que não fortalece os seus músculos, principalmente nessa fase da vida, ficam mais fracos e consequentemente isso acaba ocasionando essas quedas, enfraquecendo também os ossos. Quem pratica musculação tem tanto a força muscular, resistência muscular bem trabalhadas, quanto também fortalece, né, a sua estrutura óssea, deixa a sua estrutura óssea bem menos porosa, né, o que acaba ajudando nessa questão das quedas e diminuição do risco de fraturas, né. Então, aí a gente já observa que o exercício físico ele vai atender um objetivo específico, né, dependendo daquilo que você queira desenvolver no seu corpo, você pratica um determinado tipo de atividade, ok?
Muito bem, então aí o que a gente consegue além disso, né? Melhorar essas capacidades físicas, como a força, a resistência, a flexibilidade, como eu falei aí no exemplo do Pilates, a aptidão cardiorrespiratória, como eu falei, também citei aí o exemplo da corrida. E a composição corporal como um todo, né? Porque lembra ali do combustível sendo queimado, daquela gordura sendo queimada como fonte de energia? Então, quando você põe o seu corpo para movimentar, o seu corpo ele vai consumindo essa energia, né, que geralmente está ali armazenada em forma de gordura. Consequentemente, a sua massa magra, que são seus músculos, eles vão se desenvolvendo mais, a sua gordura ela vai diminuindo e aí impactando positivamente na sua saúde. Tá certo? Então ficou claro para vocês que existe diferença entre esses termos, atividade física e exercício físico? Todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico ele precisa ser planejado, estruturado e com uma intenção de acontecer, tá certo? Muito bem, espero que vocês tenham aí conseguido conhecer de fato e distinguir esses dois termos, ok? Agora, para ficar mais claro para vocês, eu vou trazer um quadro comparativo para vocês fixarem melhor esse conteúdo. Vamos ver então aí sobre os aspectos que envolvem tanto atividade física quanto exercício físico. O que vai diferenciar cada um deles, né? Na atividade física, como é que eu consigo definir? Atividade física é movimento corporal que gasta energia. Já o exercício físico é uma atividade física planejada e repetitiva com um objetivo específico. Na atividade física, sobre o quesito planejamento, ele não é planejado. A atividade física, como é todo movimento corporal que gasta energia, então ele não tem planejamento. Se eu estou andando, se eu estou subindo e descendo escada, isso não tem planejamento. Acontece ali por necessidade do seu dia a dia. Então não tem planejamento. Já no exercício físico, necessita de planejamento, ok? A repetição da atividade física é uma questão variável, porque vai depender da demanda do seu dia a dia. No caso do exercício físico, ele é repetitivo. O objetivo da atividade física visa a questão da saúde e o bem-estar. Então, quanto mais eu me movimento, mais saúde e bem-estar eu tenho. No caso do exercício físico, vai melhorar capacidades físicas específicas, como força, resistência, flexibilidade, aptidão, como eu já falei para vocês. Continuando aí, nós vamos ver que, como exemplos de atividade física, nós vemos caminhar, subir escadas, brincar. No exercício físico, eu trouxe o exemplo da musculação, da corrida, da ginástica aeróbica, ali representada pelo step, né? E como benefícios da atividade física, eu vou ter ganhos na minha saúde no contexto geral, controle do peso, bem-estar. E no exercício físico tenho a melhora da força, resistência, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória, enfim, todas as capacidades físicas ali envolvidas, ok? Eu acredito que agora, se tinha alguma dúvida, não tem mais. Eu acredito que ficou muito claro para vocês, não é isso? Muito bem. E agora eu vou lançar aqui essa pergunta para vocês. Já que existe, né, essa diferença entre esses dois termos, qual é o melhor? Pense aí comigo, atividade física ou exercício físico? Qual desses é melhor para a nossa saúde? O que vocês acham? Bom, vamos ver aqui então que, para essa pergunta, eu já adianto para vocês, ambos são ótimos para a nossa saúde, né? Por quê? Porque a atividade física, ela reduz risco de mortalidade e de doenças como câncer, diabetes, hipertensão, AVC, problemas cardíacos. A atividade física, quanto mais você se movimenta, quanto mais você gasta energia fazendo as suas atividades diárias, é melhor para a sua saúde, porque vai trazer um impacto positivo sobre ela, né? Reduzindo o risco de você desenvolver essas doenças. Então, quanto mais ativo você for, melhor, né? Existem estudos que falam que o cumulativo ali durante a semana, do quanto você é ativo, impacta positivamente na sua saúde. Por exemplo, segunda-feira, você começa ali, né, fazendo, sei lá, ao invés de você pegar um carro para ir ali no mercado ali de perto da sua casa para comprar comida, você vai andando.
E aí você acaba trocando, fazendo essas trocas inteligentes ali durante o seu dia, fazendo o seu corpo se movimentar mais, e isso vai trazer esses resultados positivos, né? Principalmente na prevenção dessas doenças que eu citei para vocês. E o exercício físico, o que ele pode fazer de positivo na nossa saúde? Ele pode trazer todos os benefícios que a atividade física é capaz de gerar na nossa saúde, mas também atua ali na questão do controle do peso, né, fazendo essa troca ali da massa gorda, né, que é a nossa gordura, pelo aumento da massa magra, né, quando a gente fortalece os nossos músculos através da musculação, do pilates, por exemplo. Reduz sintomas depressivos, né, que infelizmente hoje em dia está muito presente na nossa realidade, essa questão do quadro depressivo. Então o exercício físico ele é ótimo, por quê? Porque lembra que ele tem um caráter repetitivo. Então é uma atividade que está sendo exercida ali durante a semana. Né? E isso, quanto mais a gente se expõe ao exercício físico, mais esse exercício físico produz, né, hormônios que trazem essa sensação de bem-estar, de prazer, e isso acaba impactando positivamente também na nossa saúde mental, né? Temos, consequentemente, a melhora do sono. A gente já viu que o sono ele está associado, ele tem um impacto muito significativo no nosso dia a dia, se a gente dorme mal. Consequentemente, o nosso dia a dia, né, o nosso dia, em geral, vai ali no efeito dominó negativo, né, porque a gente vai ficando indisposto, a gente vai ficando irritado, mas quando a gente dorme bem, o nosso corpo ele consegue se recuperar, né, e deixar a gente preparado para as tarefas do dia a dia. Temos também a questão da preservação da cognição. Então o exercício físico ele atua não só no nosso corpo, né, no que diz respeito aos nossos músculos, ao funcionamento dos nossos órgãos, mas também na questão da nossa cognição, deixando a gente muito mais alerta, a nossa mente muito mais ali ativa, né, tendo um raciocínio mais rápido. Então atua positivamente também nessa prevenção da cognição, preservação da cognição. E também auxilia ali no tratamento de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Pessoas que já têm essas doenças instaladas, né, é muito importante que elas se exercitem, que elas de fato façam exercício físico, que é aquele exercício mais repetitivo ali durante a semana, com uma intenção justamente para aliviar esses sintomas, né, e ter esse impacto aí positivo sobre essas doenças crônicas que já estão instaladas. Muito bem. Agora a gente vai ver os benefícios gerais por idade, começando então pelas crianças e jovens, né? O que a atividade física, o que o exercício físico pode fazer nessa faixa etária, né? Melhora o desempenho escolar, porque lembra que ele preserva a nossa cognição. Então, quanto mais estímulo as crianças, os jovens tiverem, melhor para desenvolver o seu intelecto, desenvolver a sua coordenação motora, a sua socialização, porque as crianças estão ali naquele meio, né, se socializando, brincando, e isso é importante, principalmente nos dias atuais em que as pessoas estão acostumadas a ficar ali, ó, no celular, esquecem do restante do mundo. Então, proporcionar às crianças e jovens esses momentos de lazer através do esporte, através, né, das brincadeiras, é super significativo. Nos adultos, ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, melhora a disposição e a energia para o trabalho e ajuda ali nas tarefas do dia a dia, né, mantendo a saúde mental, como vocês vão observar aí, e cognitiva também, que eu já falei aí para vocês. E nos idosos, além de trazer todos esses benefícios, vai também reduzir o risco de quedas, melhorar o equilíbrio e também a autonomia, porque todo mundo quer chegar aí na melhor idade com autonomia, podendo fazer, né, suas próprias tarefas. Então, por isso, o exercício físico, a atividade física são super importantes para ajudar nesse cenário. Ok? Então a gente viu aí que tanto atividade física quanto exercício físico, eles são poderosíssimos, né, para impactar positivamente na nossa saúde, porque além de prevenir doenças, vai melhorar a nossa disposição, vai proteger o nosso corpo aí em todas as faixas etárias, né? E vocês sabiam que para que isso aconteça, a gente tem que nos defender de um certo vilão,
que recebe o nome aí de sedentarismo. E o que seria o sedentarismo? O sedentarismo, então, é a ausência ou insuficiência de atividade física regular, caracterizando-se por longos períodos em repouso, geralmente associados ao uso excessivo de telas e à falta de movimentação do cotidiano. É considerado um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e obesidade. Então, uma pessoa sedentária é uma pessoa que simplesmente se recusa a fazer atividade física, né, a promover essa atividade física durante seu dia a dia, né, que prefere ficar ali deitado, como a própria imagem sugere, né, sentado, faz poucos movimentos. Então, o sedentarismo, ele impacta negativamente na nossa saúde, cai por terra tudo aquilo que eu trouxe de benefícios para vocês que a atividade física e o exercício físico pode trazer. Ok? Mas e aí, como é que a gente consegue vencer o sedentarismo? Deixa essa pergunta aí na tela para vocês analisarem aí comigo. O que eu posso fazer para vencer esse vilão que é chamado de sedentarismo? Aí eu trago a resolutiva aí para vocês. Para cada fase da vida, uma orientação, né? E essas orientações que eu passo agora para vocês, elas são dadas pela Organização Mundial da Saúde. Tá bom? Então, para cada grupo etário, né, nós temos aí uma orientação para a atividade física acontecer. Por exemplo, para crianças e jovens, que aí entra na faixa dos 5 aos 17 anos, a OMS, ela recomenda que se trabalhe ali 60 minutos por dia de atividade física moderada a vigorosa, ou seja, um pouco mais intensa, e também trabalhe atividades que fortalecem os músculos e os ossos de 3 vezes por semana a mais vezes na semana, né? E limitar também o tempo sedentário, que é aquela questão do uso de telas. Então, quanto mais ativos as crianças e os jovens forem, melhor para a sua saúde, tá? Agora, na fase adulta, qual é a recomendação do OMS? De fazer de 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada, e aí eu já falo para vocês que essa minutagem aí, ela pode ser distribuída durante a semana, tá? Ou você pode fazer de 75 a 150 minutos de atividade mais intensa, né? Que é uma corrida que exige um pouco mais de esforço. E você acrescenta a essas atividades o fortalecimento muscular, né? Pelo menos 2 vezes na semana. Reduzir o tempo sedentário e também substituir movimento sempre que possível, também é uma recomendação aí para a fase adulta, tá bom? E para idosos, a partir de 65 anos ou mais, seguir diretrizes dos adultos, ou seja, a mesma diretriz que foi dada para adultos, os idosos também vão seguir, acrescentando atividades de equilíbrio e coordenação de 3 vezes a mais vezes durante a semana e também adaptar atividades conforme a sua saúde e capacidades individuais. Lembre-se que o exercício físico ele também responde a essa questão, né, que é justamente da adaptação dessas atividades de acordo com o nível de aptidão física, de acordo com as especificidades daquela pessoa, daquele indivíduo que está ali sendo exposto àquela atividade. Então, a gente conseguiu aí, além de diferenciar, né, atividade física, de exercício físico, hoje eu acredito que vocês já conseguiram entender a diferença entre os dois, nós vimos também que existe um vilão que pode, né, impactar negativamente a nossa saúde, fazendo com que a gente fique ali dependente cada vez mais, né, de remédios, enfim. Mas a gente descobriu também como é que a gente consegue combater o sedentarismo, né, que é esse vilão que eu citei para vocês. E aí a gente passou também por essas recomendações da Organização Mundial da Saúde para cada faixa ali etária, né, para cada fase da nossa vida. Então, movimentar-se é importante, fazer atividade física é importante, movimentar o nosso corpo, fazer trocas inteligentes durante o nosso dia a dia é super importante, mas também fazer aquela atividade mais planejada, com objetivo específico, que se trata então de um exercício físico, é super importante quanto exercer atividade física.
tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, né, comigo a diferença desses dois termos e também a importância de fazer atividade física, exercício físico aí no seu dia a dia, tá bom? Eu me despeço por aqui, desejo a vocês ótimos estudos e até uma próxima oportunidade.